Pessoal, agora a gente vai para a parte da correção, né? Página 115 a 117. Primeira questão está falando assim, ó. Escreva os números em ordem crescente usando o sinal de menor entre eles, né? No caso aqui, crescente vai ser do menor para o maior, né? Como é do menor para o maior, nesse caso aqui a gente já pode descartar o número 17, o número 50 inteiros e 3 décimos, o número 2 inteiros e 9 décimos, e os demais que tem um inteiro ali, né? Por quê, professor? Porque eles são números grandes, né? Comparados com esses números aí que tem apenas a parte decimal. 503 milésimos, 6 décimos e o 48 centésimos, beleza? Então vamos lá para o quadro branco para a gente ver como que a gente compara eles aqui, que a gente já vai colocando eles em ordem, né? Nesse caso aqui, ó, o 503 milésimos, vamos colocar ele aqui em primeiro. Depois, a gente tem os 6 décimos. Depois dos 6 décimos, a gente tem o 48 centésimos, né? E a gente vai enumerar eles aqui em ordem, beleza? Primeira coisa, para comparar com 503 milésimos, a gente tem que transformar aqui os 6 décimos em milésimo também, né? Então vai ficar 600 milésimos e o 48 centésimo também em milésimo. 480 milésimos, ok? Depois disso, é só a gente comparar. 503, 600 e 480, o menor entre eles aqui, né, pessoal? Com certeza, em primeiro lugar, é o 480, né? Então, vamos numerar ele aqui. Esse aqui é o menorzinho. Então, a gente vai colocar ele lá em primeiro. Então, vai ser 0,48, né? Então, 48 centésimos. Ele vai ser menor, né? No caso aqui, o próximo aqui, entre o 503 e o 600, vai ser o 503. Então, esse aqui é o nosso segundo. Então, vai ser o 48 centésimos, ele é menor que 503 milésimos, né? Tá aqui o sinal de menor, né? Que ele pediu pra gente. E assim sucessivamente, né? No caso aqui, o terceiro vai ser os 3 décimos. Depois disso, agora a gente vai comparar, pessoal, os outros números, né? Os outros valores. Nesse caso aqui, o inteiro e 7 décimos com o inteiro e 7 milésimos, né? Vamos comparar eles aqui também, né? Então, o próximo aqui vai ser 1 inteiro e 7 décimos. 7 décimos não, né, pessoal? Desculpa, 7 centésimos. Com 1 inteiro e 7 milésimos, né? Como que a gente vai fazer isso, né? Acrescentando o zero aqui, para transformar tudo aqui em milésimo, né? E entre o 70 e o 7, né? A gente sabe que o 70, ele é maior. Se ele é maior, né? Então, esse aqui vai ser o quarto. E nesse caso aqui, esse aqui vai ser o quinto, né? E a gente vai colocando esses valores nessa ordem, né? Lembrando, pessoal, que os demais valores, por exemplo, 17, os 50 inteiros e 3 décimos, basta a gente comparar a parte inteira, né? Então, a resposta vai ficar assim, ó. 48 centésimos, 503 milésimos, 6 décimos, no caso aqui, 1 inteiro e 7 milésimos, depois 1 inteiro e 7 centésimos, depois 2 inteiros e 9 décimos, 17 inteiros e 50 inteiros e 3 décimos. Beleza? Essa daí que é a ordem crescente aqui desses valores aqui, tá bom? Depois na questão 2 ele fala assim, ó, escreva uma fração e um número na forma decimal para indicar a quantidade de líquido em relação à capacidade total de cada recipiente. Então, o recipiente A, ele foi dividido aqui, pessoal, em 5 partes, onde a parte que está preenchida com um líquido é 4 partes, num total de 5, né? Onde a gente pode apresentar isso na forma de fração como 4 quintos, né? Ou como sendo 8 décimos, né? Como que eu descobri os 8 décimos? Eu peguei 4 e dividi por 5, você consegue descobrir os 8 décimos, tá bom? Um está escrito na forma de fração, o outro escrito na forma de número aí, na forma de número não, desculpa, na forma decimal. O recipiente da letra B, ele foi dividido em 2 partes, né? Onde foi pego apenas uma parte num total de 2, onde ele pode ser representado por 1/2, né? Ou por 5 décimos também, né? O outro, o próximo do recipiente C, ele foi dividido em 6 partes, foram pegas 3 partes num total de 6, né? E ele também pode ser representado aí na forma decimal como 5 décimos, né? E o recipiente da letra D foi dividido em 4 partes, né? Onde foi pego uma parte num total de 4, e ele pode ser representado aí na forma decimal como sendo 25 centésimos. Como que eu descobri essas partes decimais? Dividindo o numerador por
denominador, beleza? Agora, sabendo que todos os recipientes têm a capacidade para 1 litro, determine quais têm a mesma quantidade de líquido, né? Basta a gente comparar ali os números na forma decimal, né? O item B, o recipiente B com o recipiente C, a gente consegue notar que ambos possuem 5 décimos aí de líquido, né? Em relação ao total dos seus respectivos recipientes, beleza? Então, os recipientes B e C têm a mesma quantidade de líquido. A questão 3 está falando assim, ó, complete as sentenças com símbolo de maior, menor ou igual, né? Então, no caso aqui, no primeiro aqui, basta a gente comparar, e devido a parte inteira ser igual, basta a gente comparar a parte decimal, né? Entre o 97 e o 79, o maior é o 97, o que eu posso concluir que 2 inteiros e 97 milésimos é maior que 2 inteiros e 79 milésimos, né? Entre o 30 inteiros e 5 décimos e 30 inteiros e 500 milésimos. A gente já viu que essa parte aí, após o algarismo 5 aqui, esse zero, ele pode ser eliminado, né? A gente viu lá no exemplo, lá na calculadora, que ela traz ela da forma simplificada, representam a mesma quantidade, então eu tenho aqui, esse da letra B, eles são o quê? Iguais. 104 milésimos com 14 milésimos, né? A parte inteira não tem nenhum algarismo aqui, né, que não seja nulo, no caso o zero, né? A gente vai comparar a parte decimal. Nesse caso o 104 é maior que o 14, então 104 milésimos é maior que 14 milésimos, né? Da letra D também a parte inteira é igual. 533 milésimos, ele é sim maior que 523 milésimos, né? O que a gente pode concluir que 68 inteiros, 533 milésimos é maior que 68 inteiros, 523 milésimos, beleza? Depois ele fala, em seu caderno, escreva com suas próprias palavras o passo a passo para comparar dois números na forma decimal. Lembrando que isso aqui, pessoal, é uma sugestão de resposta, tá bom? Então, basta a gente primeiro tentar comparar as partes inteiras e caso as partes inteiras sejam iguais, a gente compara as partes decimais, ok? Na questão 4 está falando assim, ó, elabore o enunciado de um problema, né, envolvendo a comparação entre os números das fichas abaixo. Em seguida, entregue a um colega para resolver. Então, vamos elaborar um probleminha utilizando essas fichinhas, né? Uma das sugestões de resposta que eu tenho para vocês é essa daqui, ó. A sugestão de resposta que eu tenho é essa, né? Entre as fichas acima, qual é o maior número apresentado e qual é o menor número apresentado, né? Isso aí é uma sugestão de resposta. E a resposta aí seria o quê, pessoal? O maior entre eles é o 29 inteiros e 4 décimos, né? Basta a gente comparar a parte inteira. E o menor deles é o 2 inteiros e 54 centésimos, né? Questão 5 está falando assim, ó, usando todas as fichas a seguir uma única vez, escreva, né, o menor número possível, depois o maior número possível e depois o número que esteja entre 3 e 5, né? Pessoal, o menor número possível aqui, né, é um número que ele não vai ter parte inteira, né? Ele vai ter apenas parte decimal e vai depender aí do valor posicional aqui que eu organizar os meus algarismos, né? O que significa, pessoal, que quanto maior o número mais próximo da vírgula na parte decimal, significa que mais perto de 1, né? Aí vai estar o meu valor, né? Então, quanto menor o número que eu colocar próximo à vírgula na parte decimal, menor o meu número será. Como, por exemplo, se eu tiver aqui o número e no lugar daquele 4, por exemplo, eu colocar o número 9, significa que esse número ele vai ser maior, né, pessoal? Por quê? Porque ele está mais próximo ali da vírgula, né? Ele é um número após a vírgula. Então, quanto mais distante eu colocar esses algarismos, menor o meu número será. Nesse caso, o menor número possível é o 479 milésimos. Utilizando a mesma ideia para o maior número possível, né? E aí basta a gente preencher apenas a parte inteira, né, pessoal? Nesse caso aí, o 974 inteiros, tá bom? Depois o número que está entre 3 e 5, né? Nesse caso aqui, uma das sugestões de resposta é 4 inteiros e 79 aí, milésimos, né? Ou 4 inteiros e 97 milésimos, ou 4 inteiros 709 milésimos. Lembrando, pessoal, que eu não posso substituir essa parte inteira por nenhum desses algarismos entre o 7 e o 9, né? Porque senão ele ultrapassa aí o valor que está entre 3 e 5. A gente quer que ele esteja entre
esses números, ok? Lembrando que tem que ser utilizado todas as fichas. Questão 6 está falando assim, ó, na etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística, disputada na Austrália em 2018, 2 jovens atletas brasileiros conquistaram vagas na final. Isabel Barbosa conquistou vaga na final da prova de trave, né, com 11 pontos, 11,33 pontos, né? E na prova de solo com 13 pontos. Já o atleta Luiz Porto conquistou a vaga na prova de salto com média de 14,199 pontos. Letra A. Entre as pontuações apresentadas, qual atleta obteve a maior delas? E qual foi essa pontuação? Pessoal, o que obteve a maior nota aqui, né? Basta a gente comparar a parte inteira desses números decimais, né? Entre 11, 13 e 14, o maior é 14, né? Então, o que conquistou aí foi o atleta Luiz Porto, com 14,199 pontos, tá bom? Depois, na letra B, ele diz o seguinte: Isabel Barbosa conquistou a maior pontuação na prova de trave ou na prova de solo? Se eu verificar lá, né, o caso aí da Isabel Barbosa, entre os dois, o que tem maior é o de 13, né, pessoal? Basta a gente comparar a parte inteira. Entre 11 e 13, o maior é o 13, né? Então, eu posso concluir que Isabel Barbosa conquistou a maior pontuação na prova de quem, pessoal? De solo, né? Que ela fez aí 13 pontos. Questão 7. As grafites usadas em lapiseiras são classificadas de acordo com a graduação e a espessura, né? A graduação indica se ela tem um traço mais escuro e macio, ou mais claro e duro, né? Isso aí não vai importar tanto pra gente. Já a espessura corresponde ao diâmetro, sendo as mais conhecidas de 3 milímetros, 5 milímetros, 7 milímetros, 9 milímetros e 1,6 milímetros, né? Qual das grafites apresentadas, quando usada, apresenta traço de maior espessura? E qual apresenta traço de menor espessura? Pessoal, de maior espessura aí é o único que tem parte inteira, né? No caso aqui, 1,6 milímetros. E a de menor espessura, né? Seria aí a de 3 milímetros, tá bom? Questão 8, veja no quadro a nota de 3 alunos do 6º ano em algumas disciplinas, né? A gente tem aqui a nota de Clara, em Ciências 5,8, em História 7,2, Matemática 6,7, em Língua Portuguesa 4,2, as notas de Rafael e também de Patrícia. Aí a letra A está perguntando o seguinte, quais alunos obtiveram nota maior do que 6 em todas essas disciplinas? Pessoal, se a gente observar, o único que teve aqui, né, todas as notas maiores que 6 em todas as disciplinas foi o Rafael e a Patrícia, tá bom? Na letra B, em qual das disciplinas ocorreu a maior quantidade de notas menores do que 7, né? Pessoal, devido a Rafael e Patrícia você conseguir observar que já tem muitas notas, a gente só pode concluir que foi da língua portuguesa, né? No caso, a Clara teve nota muito abaixo aí de 7, o Rafael também, porém a Patrícia já teve uma nota aí acima de 7, tá bom? Na letra C, entre esses alunos, qual obteve o melhor desempenho? Se você verificar, as notas da Patrícia são notas o quê? Mais elevadas em relação às notas de Clara e de Rafael. Questão 9 está falando assim, ó, observe como foi determinado o inteiro mais próximo de 3 inteiros e 2 décimos e o inteiro mais próximo de 4 inteiros e 8 décimos. Com base na parte decimal, eu arredondei os números para o inteiro mais próximo. No número 3 inteiros e 2 décimos, como 2 é menor do que 5, eu arredondei o número para o menor inteiro mais próximo, que neste caso é o 3. No número 4 inteiros e 8 décimos, como o 8 é a maior ou igual a 5, eu arredondei o número para o maior inteiro mais próximo, que neste caso é o 5. Só que o que ele está querendo dizer? Basta a gente observar a parte decimal. Quando o número que está no valor posicional do décimo for maior ou igual a 5, eu vou arredondar um número acima. Por exemplo, 7,9, né? 7 inteiros e 9 décimos. Como 9 décimos ali, ele é maior ou igual a 5, eu vou arredondar esse número para o 8, que é o inteiro mais próximo que eu tenho ali de 7,9. E quando esse número for menor que 5, eu vou arredondar para o menor inteiro mais próximo. Nesse caso, seria o 7. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, 7 inteiros e 9 décimos. Como o 9 ali ele é maior ou igual a 5, eu vou arredondar ele para o inteiro mais próximo. Nesse caso, o número 8. Já o 11 inteiros e 4 décimos, como a parte decimal ali, o 4, né?
que é o que interessa para a gente observar, ele é menor que 5, eu vou arredondar ele para o menor inteiro mais próximo. Nesse caso, o 11. 45 inteiros e 5 décimos, como o 5, né, ele é igual ao próprio 5, né, que está falando que ele tem que ser maior ou igual a 5, eu vou arredondar ele para o inteiro mais próximo. Nesse caso, o maior inteiro mais próximo. Nesse caso, o número 46. Já na letra D, 18 inteiros e 3 décimos, como o 3 ele é menor que 5, eu vou arredondar ele para o menor inteiro mais próximo, nesse caso 18. O 2 inteiros e 32 décimos, o 3, né? Como ele é menor que 5, eu vou arredondar ele para o menor inteiro mais próximo, nesse caso o 2, e o outro aqui também, o 2, né, que é menor do que 5, para o inteiro mais próximo, menor inteiro mais próximo, nesse caso, o número 7. Por quê? Porque o 7 inteiros e 28 décimos, ele está entre 7 e 8. E o menor inteiro mais próximo é o 7. E o maior inteiro mais próximo seria o 8. Beleza? Questão 10 está falando assim, ó, observa a sequência, né? Escreva na forma de número decimal os próximos 5 números dessa sequência, né, pessoal? O que a gente consegue notar aqui dessa sequência? A gente consegue notar o seguinte dessa sequência. Por exemplo, ali eu tenho ali, ó, 18 quintos, depois eu tenho 16 quintos, depois eu tenho 14 quintos, depois eu tenho 12 quintos, e depois eu tenho vários pontinhos, né? Que seriam os próximos números aqui. O que ele pede aqui pra gente na letra A, pessoal? Ele pede o seguinte pra gente na letra A da questão. Escreva na forma de número decimal os próximos 5 números dessa sequência. Primeiro, pessoal, aconselhável você escrever ele como? Escrever ele na forma de fração. O que a gente consegue notar? Do 18 para o 16, a gente retirou 2. Do 16 para o 14, a gente retirou 2. Do 14 para o 12, a gente retirou 2, né? E o que a gente consegue notar aqui? Todos os denominadores aqui são quanto? São 5, né? E assim sucessivamente, beleza? O que a gente consegue fazer aqui? Ora, do 12 para o próximo número, eu vou ter que retirar quanto, pessoal? Vou ter que retirar 2. 12 menos 2, 10. Para o próximo vai ser 8. Para o próximo vai ser 6. Para o próximo vai ser 4. E para o próximo aqui vão ser 2. Beleza? Escrevemos eles aqui na forma de fração. Agora é só transformar em número decimal. 10 dividido por 5 são 2. 8 dividido por 5 é 1,6. Depois, 6 dividido por 5 é 1,2. Depois, 4 dividido por 5 é 0,8, 8 décimos. E depois, 2 dividido por 5 é 0,4 ou 4 décimos. Beleza? É a forma mais rápida de você encontrar aí essas respostas, tá bom? Então, essa aqui é a resposta, né, que eu coloquei aí. E depois ele pergunta, essa sequência ela é crescente ou decrescente? Ora, pessoal, se está indo do maior para o menor, ela só pode ser uma sequência decrescente, beleza? E a questão 11, pessoal, ele pergunta assim, ó, qual é o maior número menor do que 2, né? Então, vamos responder a pergunta do Adriano, né? Qual que seria o maior número menor do que 2? Pessoal, esse maior número não é possível a gente determinar. Por quê? Pois sempre será possível inserir mais um algarismo depois da vírgula. Por exemplo, pessoal, bem rapidinho aqui para vocês verem aqui, para a gente estar encerrando. Olha só para vocês verem que interessante. Eu tenho ali o número 2, né? Eu quero encontrar um número mais próximo aqui do 2. Então, eu vou colocar o número ali, 1,9. Está próximo de 2? Tá. 1,99, mais próximo ainda. E 1,999, mais próximo ainda. Então, todas as vezes que eu for acrescentando esse 9, ó, ele vai chegando cada vez mais próximo de 2. Porém, esses números aqui, eles são o quê? Infinitos, né? Então, por isso que a gente não consegue determinar eles, né? Então, essa daqui é minha sugestão de resposta para vocês, tá bom? Por mais próximo de 2 que o número esteja, ele não é possível ser determinado. Por quê? Porque ele sempre será possível inserir mais um algarismo depois da vírgula, ok?